Queridos e estimados irmãos, primeiramente a paz do Senhor a todos, desejo-lhes a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e estimado profeta, o Santo Irmão Aldo. Eu quero nesta oportunidade, irmãos, dar sequência ao que eu chamo estudo sobre o perdão na íntegra. Nós vamos continuar meditando no perdão, porque é o que mais há necessidade neste momento em que nós passamos por uma situação que eu diria um tanto difícil. Muitas vezes estamos clamando, estamos pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo a unção, mas não estamos olhando para os impedimentos da cura. O impedimento da cura. Muitas vezes a pessoa pode falar, mas que cura, pastor? Você está falando de impedimento de cura. Da cura do espírito, irmão, da alma. Não é só cura do corpo. Nós não podemos nos apegar tanto à cura de corpo e esquecermos da cura da alma, da cura do espírito, que é o mais importante. O espírito precisa estar sadio, precisa estar curado, para que nós possamos, inclusive, receber, alcançar a cura do nosso corpo em determinadas situações. E quando se trata de perdão, eu sempre digo à igreja, eu sempre digo às pessoas, é muito complicado porque o encardido ele procura maquiar, ele procura, além de maquiar, mascarar as pessoas com muitos pontos que a pessoa às vezes até fala, eu já perdoei, já está perdoado. Outra hora chega a dizer, eu já perdoei fulano ou fulano, só não quero mais ver. Não quero nem ver, mas está perdoado. Isso não é perdão, meu irmão. Isso não é perdão, minha irmã. A pessoa que perdoa, ela ama de verdade. Ela demonstra no teu perdão amor. E não ódio, e não rancor, e não querer se ausentar. Não, não é nada disso. É por isso que eu decidi nesses dias fazer esse trabalho, fazer realmente esse estudo sobre o perdão na íntegra. Eu até já preguei sobre ele em algumas congregações, mas aí decidi gravar aqui para colocar no YouTube, até porque é importante. As pessoas pedem muito, cobram muito da gente. Olha, pastor, o senhor não fez mais mensagem, todo esse tempo sem pregar aí, vamos fazer algumas mensagens, estamos precisando. E aí eu tomei a decisão de gravar e até de criar o canal no YouTube, tá, irmãos? Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 18, um longo trecho que vai do verso 23 ao 35, há uma palavra de Jesus muito interessante sobre o perdão. E nós vamos trabalhar, porque é, na verdade, um estudo que realizei, na verdade, fiz esse estudo, busquei esse estudo, né? E peguei e fiz aqui uma adaptação, a que podemos chamá-lo de mensagem mesmo, é uma mensagem propriamente sobre o perdão. Então, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E tendo começado a tomá-las, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que tinha, e que pagasse a dívida. Os irmãos observaram, entenderam, um certo rei, quis acertar conta com servos que trabalhavam para ele, que prestavam serviços a ele. E chegou uma hora em que um daqueles homens lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo com que pagar, ele ordenou, falou, não quero saber. Vai vender, venda a mulher, vende os filhos, vende tudo que tem e dá um jeito na tua vida para
me pagar, né? Isso é uma palavra que está em Mateus, é uma narrativa do próprio Jesus mostrando esse ensinamento. E Mateus registra isso no capítulo 18, verso 23. Agora, olha o que aconteceu com esse servo. Prostou-se reverenciamente o servo e disse: tem paciência comigo, que tudo lhe pagarei. Irmãos, que situação, né? Ele até sabia que não era capaz de pagar, mas ele pediu paciência. Tende paciência comigo, que tudo lhe pagarei. Aquele rei, movido de compaixão, ele mandou soltar, soltou aquele homem, perdoou aquela dívida, diz a palavra de Deus, na mesma hora. Mas, meus queridos irmãos, eu quero lhes dizer que quando Jesus fala isso, na verdade ele não conta apenas uma parábola. Jesus gostava muito de falar por parábola, por comparações, mas aqui chega a ser uma hipérbole. Sabe por que uma hipérbole? Porque nenhum homem, irmãos, nenhum homem na Palestina, naquela ocasião, tinha condições ou podia dever 10.000 talentos. Na verdade, Jesus usou um exagero de linguagem. E nós vamos chegar lá e explicar por que ele usou essa linguagem. Primeiro, irmãos, um talento, ele representava 35 quilos de ouro. Agora pensa bem, 10.000 talentos representava 350 mil quilos de ouro. Meus irmãos, todos os impostos da Pérea, da Judéia, da Galiléia, de Samaria, durante o ano inteiro, eram 800 talentos. Agora, imaginem 10.000 talentos. Eram os impostos de toda a nação em 13 anos. Era impossível, não tinha como, irmãos, um homem dever 10.000 talentos. Mas sabe o que é importante? Os irmãos sabem aonde é que está a essência dessa palavra de Jesus aqui? Está no perdão. Ele diz, mas ele foi perdoado. Ele foi perdoado de uma dívida que lhe era impossível pagar. Tanto é fato que para um homem ganhar 10.000 talentos, ganhando um denário por dia, que era o salário daquela época, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Seria impossível pagar essa dívida. Mas aí eu volto na essência, existe Jesus, mas ele foi perdoado. E aquele homem, meu irmão, olha bem o que é perdão. E aquele homem que recebe um perdão de 10.000 talentos, ele não conseguiu perdoar um conservo seu que lhe devia apenas 100 denário. 100 denário era um salário de 100 dias. 100 denário era uma mixaria, era um salário de 100 dias, porque eles ganhavam um denário por dia. Portanto, meus irmãos, vejamos que 10.000 talentos significa uma dívida 600.000 vezes mais do que 100 denário. Ele recebeu perdão de 10.000 talentos, mas ele não conseguiu perdoar o seu conservo de uma dívida tão pequena, 100 denários. Puxa vida, que coisa triste, não, irmãos? Mas eu quero, irmãos, lhes mostrar nesse estudo que Jesus está ilustrando esta passagem e ensinando para nós uma coisa, quando ele faz aquela numeração, que é aquela hipérbole, na verdade, quando ele cita essa hipérbole, ele está mostrando para mim, para o Senhor, para nós, ele está mostrando, sabe o que ele está dizendo para nós? Que nenhum de nós temos desculpa ou razões para não perdoar. Os irmãos viram? Só Jesus, tanta sabedoria, não? Ele cita uma hipérbole, lá naquelas alturas, o número, mostrando para nós que nenhum de nós temos desculpa e razão para dizer eu não perdoo. Porque o perdão que recebemos, sabe o que é, irmãos? Ele é infinitamente maior do que o perdão que nós devemos dar ao nosso próximo.
É isso que Jesus está falando para mim, para o Senhor, para você, jovem. A Bíblia diz que assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso semelhante. É o que a palavra de Deus nos diz. Qual é a consequência de quem não é perdoador? Porque tem uma consequência. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que quem não perdoa não pode nem orar. A palavra de Deus diz que quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa, suas orações são interrompidas. Quem não perdoa, se chegar a ofertar na igreja e tiver algo contra alguém, a palavra de Deus diz, vai primeiro acertar com esse alguém, porque Deus não recebe oferta de quem tem mágoa, de quem tem ódio, de quem tem ira, de quem tem raiva de outrem, do seu semelhante. Quem não perdoa, a palavra de Deus diz, também não é perdoado por Deus. A palavra de Deus diz, não perdoamos aos nossos devedores, se não perdoarmos aos nossos devedores, o Pai Celeste não nos perdoa. Não é isso que diz, inclusive na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É isso. Quem não perdoa, meu irmão, é flagelado pelos verdugos, não tem paz. Quem não perdoa vive entregue a uma profunda crise de resistência, irmão. É assim que vive quem não perdoa. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive em cativeiro, vive na masmorra do inimigo de nossas almas. É desse jeito, a palavra de Deus é que diz isso. Quem não perdoa tem uma mente flagelada pelos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece fisicamente além da alma. Quem não perdoa torna escravo da pessoa por quem nutre a mágoa. Eu tenho mostrado isso à igreja. Mas pastor, como assim torna escravo de quem nutre a mágoa? Irmão, se deita e se levanta com a pessoa. Se tiver uma outra pessoa com o mesmo nome daquela pessoa por quem ela nutre a mágoa e ela ouviu outro nome, ela já chega e já se arrepia. Não, já me lembrei daquele ou daquela e já fala muitas vezes até um palavrão. Nutre, o que é nutrir? Vem de nutrição. Os irmãos, nutrir é alimentar, é fortalecer, é dar alimento para essa doença, que lá adiante nós vamos ver, ela é considerada um câncer. Ela é um câncer, irmãos. Ele é um câncer. E nós vamos ver isso na terapia do perdão. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, pensem bem, que nós temos a Santa Vó Rosa, o Consolador, que nós temos o nosso santo e querido irmão Aldo. Pensa bem, e eles têm de forma clara, irmãos, nos ensinado que para alcançarmos a glória de Deus, que para ganharmos o céu para o descanso de nossas almas, é preciso vivermos o que pregamos e é preciso vivermos tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja. A palavra de Deus diz isso, a Santa Vó Rosa tem falado isso constantemente, o profeta irmão Aldo tem falado isso direto para nós. Há pessoas que não conseguem perdoar a si próprio, irmãos. Pessoas que carregam um fardo pesadíssimo. Pessoa que se tortura por causa das falhas e dos erros do passado. Pessoa que não vive o presente porque está atrelada, está amarrada, está ligada, está presa no passado. Pessoas que vivem dizendo o que eu fiz, ou então o que fizeram comigo. É desse jeito. As pessoas vivem do que fez ou do que fizeram. E não desapega disso, vivem amarrada nisso. Já imaginaram, irmãos, se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias do passado dele? Se ele não tivesse sido liberto dos traumas que ele teve no seu passado? Pensem nisso. Mas ele foi liberto. Inclusive ele disse, uma coisa faço, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lembrem-se, ele foi um perseguidor da igreja. Mas aquelas feridas, aquelas marcas, aquelas cicatrizes, elas foram curadas, elas foram resolvidas. E ele então encontra perdão e passa a viver uma vida saudável para a glória de Deus. Já pensaram se São Paulo não tivesse sido liberto?
tivesse ficado pensando, mas o que eu fiz? Mas o que eu fiz isso porque fizeram comigo? Não, meu irmão, não podemos fazer isso. É muito bonito, é tão lindo, irmãos, quando nós vemos, irmãos, nesses dias de tempo tão difícil como este mundo está agora, principalmente agora, irmãos, o que nós estamos vivendo agora, nós ter conosco, nós saber que nós temos, ter certeza. Irmãos, a melhor coisa da vida é a certeza, é a absoluta, a certeza, meu irmão, de que nós temos dois santos, de que nós temos a Santa Avó, de que nós temos o Santo Irmão Aldo, e que esses santos estão inclusive aqui, hoje, conosco, na nossa vida, nos nossos dias, e para quê? Por quê? Para devolver para nós a dignidade que quando muitas vezes por coisa tão mesquinha, por coisas tão insignificantes, nós perdemos. E perdemos, irmãos. Perdemos por conta de um tititi, por conta de um disse que disse, falou que não falou, e por conta de bobeiras, de coisas tolas, como disse Jesus. A criatura perde a dignidade. Perde. Isso é verdade. E é muito lindo. É tão bonito quando nós olhamos para o exemplo, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, do príncipe, do Senhor da vida. Eu às vezes gosto de meditar na situação daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Foi colocada aos pés de Jesus como um objeto sem dignidade. Foi arrastada e jogada, puxada pelos cabelos. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Às vezes eu ouço alguém falar, levaram aquela mulher até Jesus. Levaram, que coisa nenhuma. Arrastaram, fale o que está na palavra. Jogaram, apincharam ela lá no chão. Tanto que ela caiu de joelho, caiu lá no chão dos pés de Jesus. É isso. Sem dignidade nenhuma, parecendo um objeto sem valor. E o que é que Jesus fez? Nossa, que maravilha! Jesus acolhe aquela mulher quebrada, esmagada, envergonhada, humilhada. E Jesus então devolve a ela o quê? A dignidade da vida. E Jesus dá para aquela mulher o sentido de poder voltar a viver. Que coisa linda! Jesus pergunta para ela, ali abaixado, ele se abaixa na mesma altura dela, para ficar no mesmo nível em que ela está, ali no chão, para poder olhar para ela, olhar no seu rosto. E ele pergunta, onde estão os seus acusadores? E ela diz para ele, Senhor, eles não estão mais aqui. Jesus então diz, eu também não te condeno. Vais e não peque mais, mulher. Irmãos, que lição que Jesus nos dá. Ele não precisou dar um sermão implacável naquela mulher. Jesus não humilhou aquela mulher. Jesus não envergonhou aquela mulher. Jesus não expôs ela ao público. O que ele faz? Ele devolveu a ela a dignidade da vida. Até porque esmagada, quebrada, ferida, massacrada ela já estava. Por isso ele foi cauteloso. Daí eu sempre mostrar o que está no Evangelho e vivermos o que ele nos ensina quando ele diz na tua palavra, acautelai-vos. Ou seja, tenham cautela, tenham zelo, tenham cuidado. É isso, meu irmão. E aí eu vejo a mesma situação, inclusive eu me lembrava agora nesta semana, quando nós comemorávamos o dia de São Pedro, a situação que nós vemos, irmãos, que aconteceu com Pedro, que já estava envergonhado, quebrado, esmagado, sem dignidade, desistindo da própria vida. Pedro estava desistindo do discipulado, Pedro estava desistindo do apostolado. Quando ele chega da Galileia e ele diz aos seus colegas, eu vou pescar. E seus amigos disseram, nós vamos com você. Que lindo, irmãos. Eles não deixaram Pedro ir sozinho para o mar.
Irmãos, parem para pensar, porque nós precisamos entender isso, irmãos. Parem para pensar. O homem Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que estava na frente nas respostas para falar com Jesus, que tinha ali um conhecimento grande, estava sempre junto com Jesus, mas que negou a Jesus. E o detalhe desse sermão, meu irmão, é o seguinte: ele não teve tempo para correr no mestre e falar: mestre, realmente eu te neguei, me perdoa, mestre. Não deu tempo. Agora os irmãos parem e pensem. Ele não teve tempo. O mestre foi levado para o Calvário, o mestre tombou o seu corpo lá na cruz, sofreu demasiadamente o que nós sabemos que sofreu, e aquele homem que fazia parte dos apóstolos de Jesus, Pedro, imaginem a cabeça de Pedro. Imaginem o que Pedro pensava, irmãos. Que cabeça deslacerada, que mente aturbada, que mente... Olha, eu não gostaria de estar nem um segundo na mente de Pedro. Por quê, irmãos? Porque ele negou, ele não teve tempo, ele estava turbado, a tua cabeça... E ele disse: eu vou para o mar, eu vou pescar, eu preciso fazer alguma coisa. Ele olhava para os seus amigos, para os seus companheiros de apostolado, e ele viam eles com vergonha pelo que ele fez. Ele diz: um, que foi Judas, traiu, e eu neguei. E agora? E agora? Mas os amigos o apoiaram, chamaram: não, não, Pedro, tu não vai sozinho, não, nós vamos com você. E exatamente nesta hora, quem aparece? Aliás, é a terceira aparição de Jesus. Quem aparece? Jesus. E ele aparece para que ali será, irmão? Para desforrar? Para ofender Pedro? Para falar para ele: eu não te falei que você é covarde, eu não te falei que você ia covardar, eu não te falei que você ia me trair, eu não disse que você iria fracassar, eu não disse que você iria covardar, eu não te disse que você ia me negar, eu não disse que você realmente ia fazer tudo isso comigo? Pois eu disse, não é isso? Mas, meu irmão, não foi para isso, não foi para isso que ele voltou, que Jesus veio falar com Pedro. Eu vou num áudio segundo, porque está ficando muito longo para dar continuidade a este sermão. Até já!